É isso aí. Boa noite, meus amigos. Hoje, infelizmente, não podemos contar com força máxima, né? Originalmente, os três mosqueteiros são quatro, né? Tem os três que são os feras mesmo, e o D'Artagnan lá, que é o metidinha besta, que eu acho que é o meu papel aqui na história. Então, hoje nós estamos aqui sem um titular dos mosqueteiros. Vamos tentar aqui, com muito esforço, suprir aqui a ausência do nosso amigo Rodrigo Delosso. Fala, Victor. Boa noite. Seguimos Boa invictos. noite. Meu amigo Cleveland, Sempre. neofascista, liberal, perseguido, mas ainda vivo. E é bom, vamos começar o nosso bate-papo semanal, como sempre, falando aí dos números do Covid. O Victor tem dedicado um bom tempo aí para tentar entender a curva, os novos casos, os Brasis que estão por aí. E aí, Victor, quais são as novidades? 29 semanas no platô. A semana passada, pela primeira vez, caímos em relação ao anterior, 5%. Coisa que não foi noticiada, né, em lugar nenhum. Mas não interessa, né? Essa semana, até agora, a gente está caindo também em 2%, 3%. Então, assim, é uma queda muito tímida, que ainda não dá para você dizer saímos do platô, que ela está dentro de variações no topo da montanha, né? Mas há claro sinal de desaceleração. Os estados mais afetados vêm caindo forte. Os outros estados do Nordeste sinalizam com alguma desaceleração. São Paulo, teimosamente, não sobe nem cai, fica no mesmo patamar. E os estados lá do Centro-Oeste e Sul, Minas, têm subido um pouco, mas sobem num patamar muito baixo. Então, se misturar tudo isso numa panela, o resultado é uma queda lenta. Essa queda se acentuará se São Paulo começar a ajudar, porque é de onde pode surgir números mais relevantes, né? São Paulo tem 280, 290 óbitos por dia, então se começar a cair também puxa isso para baixo. Mas seguramente o pior já passou. Tá? Assim, aquelas previsões que vamos chegar em 2.000 óbitos por dia e tal, aquilo não rola mais. A grande pergunta é quando é que a gente desce e com qual velocidade. Nas minhas contas, se eu pego a curva de crescimento, é que eu não estou no celular, se não compartilhava aqui, mas assim, se eu pego a curva de crescimento diário do Brasil, média móvel, ela hoje está em 2,37. Ela vem caindo gradativamente desde o dia 60. Nós estamos no dia 95. Nosso problema é que ela cai muito lentamente, mas cai. Então, se eu estico a curva de crescimento que eu verifico, a curva de queda, se eu estico ela que começa no D60 e vai até o 95, e estico, ou seja, se matematicamente ela seguir o que está acontecendo, e não houver uma parada e tal, a gente chega no 1% de crescimento lá pelo dia 105, 106, final do mês. Então, nessas condições, nós chegaremos no final do mês com 60.000 óbitos, crescendo 1% ao dia, 600 óbitos, tá? Desacelerando um ritmo lento. Então, nesse caso, a gente estaria com o mês de julho, provavelmente com metade da incidência de óbitos do mês de junho, e dali para baixo. Contando que nesse período haverá estados ainda subindo e sofrendo mais e outros caindo. É uma pandemia complexa, são 27 estágios diferentes, mas, inclusive, algumas manchetes da imprensa já começam a soltar que chegamos no platô e estabilizou e tal. Então, se isso está acontecendo e até a imprensa está dizendo isso, né? Uma coisa que eu tenho percebido aí é que as manchetes agora estão focando no aumento de número de casos. E isso me pareceu assim meio que um sintoma disso que você está falando, né? Da onde que a gente pode espremer aqui um chorumezinho, né? O que vai acontecer, é normal, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Victor. Essa quantidade de números de casos que está aparecendo mais na imprensa tem a ver com mais testes ou não? Porque sim, uma coisa se tem a ver com mais testes, seria natural, e o que vai acontecer é que o percentual de óbitos sobre o total de casos vai cair. Agora, se for um aumento de fato e que não tiver a ver com testes, aí a tendência é que você continue tendo nas próximas semanas aumento, né?
No geral, tem a ver com mais testes. A grande questão é assim, esses casos estão se transformando em internações? Essa é a pergunta, né? Se a resposta for não tem problema nenhum. Quanto mais casos, melhor. É que aí nós temos situações diferentes por estado. Então, os estados que, via de regra, sofreram mais, estão esvaziando as UTIs. Fato. Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, todos esvaziando UTIs. Está melhor. Esses estados chegaram a ter 11, 12 óbitos por milhão por dia. Número bem alto. E hoje estão em 8. Tá? Eles estão caindo. Então, nesse caso, se tem mais casos surgindo, não está se transformando em internação, muito menos se transformará em óbito. Tem lugares que está aumentando, de fato, a internação. Né? No sul, Rio Grande do Sul, Paraná, está aumentando, mas eles partiram de um patamar de 0,5 óbitos por milhão. Hoje o Paraná está em 1,2. Cara, está pior, mas está muito longe. O São Paulo é 5. Tá? Então, assim, você espera que piore um pouco, desde que o sistema seja capaz de dar conta, normal. Sobe, depois desce. Então, eu acho que assim, tem que avaliar à luz de cada realidade estadual. Eu diria que, na maior parte dos casos, isso aí é um retrato de maior teste. Tá? E a gente sabe que no final, esse índice de letalidade, o real é de 0,5 a 1%, tendendo mais para 0,5%. Então, se a gente vê que tem 40 mil óbitos, isso é 0,5% do total contaminado. É que nós não sabemos, né? Por falta de testes, quem foi contaminado. Então, assim, dá para dizer que nós já estamos saímos já do pior momento. Né? Quanto à segunda onda, já falando do próximo assunto, na Europa não há nem sinal de segunda onda. Né? Eles abriram há 3 semanas. A gente olha para a foto da turma aglomerada lá em bares, parques, praias e tudo mais. Cadê o vírus? Onde ele foi? Para onde ele foi? Eu li uma manchete, confesso que acabei não tendo tempo de me aprofundar muito, mas de um cientista defendendo que nem todo mundo pega também, né? Isso. Eu li também. O cara é um prêmio Nobel, inclusive. Dizendo que muita gente tem imunidade e é genética. Então, nessa tese dele, é possível atingir a tal imunidade de rebanho com muito menos de 70%. E no Rio de Janeiro... Muito menor. No Rio de Janeiro, no Hemocentro, eles têm percebido um aumento exponencial de gente testando já com anticorpos, né? Porque eu acho que esse último número deles, claro que não necessariamente isso eventualmente é uma expressão da sociedade como um todo, mas é um número que não pode ser ignorado, que assim, no intervalo, sei lá, de 3 semanas, um mês, isso mudou assim na ordem de 5 para 15 para 28, 30% de pessoas já imunes, né? Aqui eu tive uma informação de um amigo meu que me passou que o dono de uma construtora aqui de São Paulo, capital, testou todos os funcionários que estavam em obras, uns 200 e poucos funcionários no total. Deu 40% de positividade. Gente que não parou, que circulou e tal. Não ficou doente também, tá? Eles nem são do grupo de risco, né? Imagino que quem trabalha em obra é forte. Sim. Então, 40 é bem alto já. É um número bastante significativo. De imunidade, né? Sim. Então, a verdade é que as pessoas não conhecem. Todo mundo sabe nada, né, a respeito. Todo mundo chuta, todo mundo dá palpite. Então, desde que você saiba que isso que você está dando palpite, ok. Que tem gente que fala com ar de muita profundidade, conhecimento, até soberba sobre o assunto, com verdades absolutas, que na semana seguinte são desmentidas pela realidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que nós estamos saindo do pior momento. A nossa curva foi achatada. E eu acho que isso é a maior injustiça que a cobertura jornalística faz a respeito da pandemia, é esquecer que em março, antes de começar, todo mundo falava
precisamos achatar a curva, não sei o quê. Todo mundo colocava nas fotos de redes sociais, vocês devem lembrar, aquela curva em U e do lado um morrinho. Sim. Vamos achatar a curva. Vocês lembram, né? Claro, sem dúvida. Mas bem, achatamos a curva. É só mostrar graficamente, a curva brasileira foi achatada. Então, se isso foi, não em todos os lugares, mas na média ela foi achatada. Então, se isso fosse um objetivo executivo, você dá para o cara e fala assim, o teu objetivo é achatar a curva. O Brasil ia chegar 3 meses depois e falar, achatei a curva, me dá meu bônus. Porque eu cumpri com o objetivo. Sim, foi cumprir o objetivo. E até porque... Agora, não se falou, né? Não se falou que achatar a curva quer dizer prolongar o sofrimento também. Você sobe lentamente e desce lentamente. Isso ninguém lembrou, mas é isso que está acontecendo agora. Nós estamos descendo lentamente. Então, quando eu vejo essa conversa, população, não sei o quê, cara, a população fez o que era possível, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Tipo, você não pode exigir que um cara que mora na comunidade, que num lugar que não tem condições de moradia adequadas, de higiene, de espaço, fique confinado. Pô, o Brasil não é a Itália. Né? Então, tem coisa que não dá para você esperar isso. A gente está aqui fazendo home office no bem bom, ok, mas não dá para esperar isso de todo mundo. Então, quando eu vejo 50% de parada, pô, bom resultado. E achatamos a curva. Qual é o problema? Achatamos. Que o brasileiro, isso aqui, porra, pediram para achatar e nós achatamos. O sistema de saúde não colapsou, que também era a previsão, vai colapsar todo mundo. Lembra do Mandetta? Final de abril está tudo colapsado. Ué, cadê o colapso? Exceto alguns pontos, né? Manaus, houve alguns casos, mas em geral... E esses casos também, né, Vitor, além de não serem representantes de uma totalidade, eles são muito mais representantes de uma absurda ausência de poder público local ao longo de anos, né? Então, assim, foi muito mais fragilidade da presença pública até do que do própria gravidade da pandemia, né? Você vê, por exemplo, Manaus, para mim, quem conhece já teve por lá, você vê um estádio como que a gente tem em Manaus, né? Que não tem um time na primeira divisão. E você tem aquele elefante... Tem o Vasco, né? E você tem esse elefante... é verdade, tem muita torcida lá, né? É verdade. E você vê aquele... A gente faz uns 3 jogos por ano lá. Você vê aquele elefante branco encravado, né? Ali no meio da Amazônia e perceber que numa situação como essa, que faltaram leitos, né? Quer dizer, realmente é surreal, mas é muito mais reflexo nesse sentido, né? Bom, eu acho que se o pior está ficando para trás, isso é muito bom, mas é como você disse, né? Se achatamos a curva também, né? É sinal de que era mesmo que você pretendia, a coisa ia acabar durando muito mais. Essa segunda onda foi uma temerosidade aí que aflorou um pouco na semana passada, serviu de um bom pretexto para as bolsas que vinham acumulando aí uma significativa recuperação se acomodarem um pouco, mas tanto lá fora como aqui, né? O mercado já absorveu aquela realização e retomou para os patamares pré-temor de uma segunda onda. Bom, vamos avançar um pouquinho. Eu queria falar um pouco assim de forma geral com vocês sobre essa questão, né? Desse momento assim que a gente está vivendo, né? Primeiro, o STF instaurar lá um inquérito em que ele se coloca na condição de vítima, acusador e julgador, né? Parece que jogando aí no lixo devido ao processo legal. Não sou advogado, sou leigo, mas vi muita gente séria chamando atenção para isso. E também nesse mesmo contexto, fala sobre questão de censura, né? Porque combate a fake news tá ali, né? Prima irmã da censura, é uma linha muito tênue. E nesse combate à censura, pau que bate Chico, bate em Francisco também, né, falar sobre a prisão dessa moça aí, Sarah Winter, no mesmo bolo também essa ação da AGU contra o jornalista Ricardo Noblat e o cartunista Aroeira por conta de uma charge na qual o Bolsonaro aparece pintando sobre uma cruz vermelha, né, símbolo da saúde, uma suástica nazista. Eu queria, a princípio, a opinião de vocês aí sobre todo esse bololô aí que nós estamos vivendo. Quem vai? Você, Cleveland? Posso começar.
É tão complicado e tão chato falar sobre isso. Eu queria falar de coisas mais interessantes, mas infelizmente isso tem um impacto bastante relevante sobre a vida de cada um de nós. A gente está vivendo um momento que, para onde eu olho, parece que todo mundo está adotando a velha máxima que os fins justificam os meios. Ou seja, se eu considero que uma pessoa é um criminoso, nazista e sei lá o quê, eu me dou o direito de agir da forma como eu bem entendo, interpretando a lei da forma como eu quero para conseguir chegar na condenação de alguém. Então, essa história do Supremo, eu não consigo aceitar, eu acho inconcebível você ter uma situação em que você tem os afetados, que eu não estou dizendo que não são afetados, mas os afetados sendo os responsáveis por investigar, por punir e livremente. E todo mundo, e eu vejo pessoas que antes criticavam, sob o ponto de vista jurídico, aceitando porque é o Bolsonaro. Porque é o Bolsonaro. Pessoas que lá atrás disseram, olha, não tem cabimento esse processo que o Toffoli abriu, a forma como ele abriu e o que está sendo feito, passaram a aceitar, porque é o Bolsonaro. E quem está falando aqui, vocês sabem, não é nenhum fã do Bolsonaro, muito pelo contrário. Só que as pessoas se esquecem que isso pode virar lá na frente contra a gente. Então tem uma velha frase que é: se os homens bons não respeitarem as leis, que garantia nós teremos que os homens ruins vão respeitá-las? Eu estou fazendo uma adaptação para o caso em particular, mas isso me assusta. Se eu começo a fazer isso hoje, por que alguém não pode fazer isso comigo porque discorda da minha posição? Então é isso que me assusta. Eu não estou defendendo essa menina, essa Sara, sei lá o quê. Eu acho que ela deveria ter um processo sobre ela, mas não da forma como está sendo criada. Eu até acho que ameaças são coisas seríssimas e eu acho que deveria ter um processo que levasse à condenação, mas não da forma como está sendo feito. Então, o que me assusta, de fato, é isso. Agora, tem uma diferença com relação ao processo que eventualmente o Bolsonaro está fazendo contra um jornalista. Você não pode, a priori, proibir que um jornalista se manifeste sobre qualquer assunto. Mas se você se sentir ofendido, você tem sim o direito de processar. Você tem sim o direito de ir à justiça e pedir uma indenização por danos morais que seja. Então, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que o problema é um problema político. É uma escolha que, se o presidente vai processar todo mundo que escreve contra ele, ele não governa. Então, eu estou pensando do ponto de vista do custo de oportunidade de um presidente em ficar processando um jornalista, outro jornalista e coisas do tipo, quando ele deveria se concentrar em fazer coisas que ele não vem fazendo. Então, eu acho que está tudo, de novo, eu venho repetindo, tudo errado. Esse país está de cabeça para baixo. Dá para criar um ministério só para entrar com ação. Cria lá uma secretaria especial. Eu fico imaginando os outros presidentes, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, se todo mundo fosse processar tudo quanto é jornalista que fala, você não faz mais nada da vida. É verdade. Diga aí, Vitor, o que você complementaria aquilo que o Cleveland falou? Não é de hoje que eu critico a postura desse colegiado do STF. É o mesmo colegiado que solta todos os bandidos, enfim, que legisla, que protege os seus apadrinhados políticos, os seus próximos. Então, assim, se faz a justiça em cima do personagem que está sob os holofotes. No caso, se é contra o Bolsonaro, vamos junto. Criou-se essa opinião consensual de que ele é um tirano, da qual eu discordo. Eu acho que ele comete milhares de equívocos, mas é muita bravata retórica e pouca coisa prática. Mas, de alguma maneira, isso meio que está consensado, né? Já que é contra o Bolsonaro e contra os seus seguidores, está valendo. E não é nem dizer que não exista muitos excessos, tá? Porque existem. A máquina difamadora, apoiadora do Bolsonaro, ela
ela é robusta, é violenta, né? Nós temos inúmeros exemplos, mas não é desse jeito que se combate, na minha opinião. Então, acho que o Supremo, mais uma vez, metendo os pés pelas mãos, na minha opinião. Como falou bem o Cleveland, acusando, julgando, punindo. Até onde vai o Supremo em termos de interferência em qualquer coisa da vida nacional, né? Eu acho que eles já ultrapassaram os seus limites, né? E nesse momento é um momento ruim, porque gera uma crise institucional. Quem sabe onde vai parar, né? Porque do outro lado, nós também temos personagens altamente beligerantes. O que é que vai ceder aqui nessa conversa? Porque se todo mundo continuar esticando a corda do jeito que está, e são 3 poderes que estão meio que se cutucando sem parar, qual é a consequência disso? Uma hora essa corda vai arrebentar, né? Então eu não estou vendo um cenário em que haja uma convergência. O Supremo, assim, eu não espero nada de bom do Supremo. Como instituição, é óbvio que ela é essencial. Agora, desse colegiado, eu normalmente espero o que venha que seja de pior. A pior decisão, para mim, é que será tomada. Então, assim, para mim, continua como o mau exemplo que sempre foi. A maior fonte de insegurança jurídica do Brasil é o Supremo. Bom, deixa eu dar aqui o meu pitaco sobre isso. Bom, eu quero começar falando sobre a questão lá da caricatura, né? De novo, a gente esbarra naquilo que já falamos aqui há algum tempo atrás, que é a banalização do nazismo, né, do fascismo, né? Então, quando você começa a chamar todo mundo de nazista e fascista, basicamente você está demonstrando 2 coisas. Primeiro, um profundo desconhecimento histórico, né? O que esses movimentos de fato representaram. E segundo, a meu ver, uma total falta de empatia e de respeito, não somente com as vítimas do Holocausto, mas com seus familiares. Então, se cabem inúmeras críticas ao presidente, chamá-lo de nazista não guarda nenhuma correlação com a realidade, né? Então é uma figura que gera boas manchetes, que gera cliques, mas é uma figura desconexa da realidade. Fazendo coro aqui ao que o Cleveland falou, a liberdade de expressão é exatamente essa. É a liberdade que você tem até mesmo para ofender. Agora, a partir do momento que você comete ofensa, a parte ofendida tem direito de fazer valer uma recompensação devida por aquela ofensa sofrida. Em relação ao presidente da República, eu acho que, de fato, o presidente não deve perder tempo buscando justiça para cada calúnia, para cada ofensa da qual ele é alvo, mas acho que pontualmente também ele está no direito de assim fazer. Sobre a questão, né, muitas pessoas, e aí entra um pouco dessa critério de acordo com o freguês, como o Cleveland falou, muita gente criticou o fato da Advocacia Geral da União invocar a Lei de Segurança Nacional para esse episódio, porque quando a gente fala de Lei de Segurança Nacional, isso automaticamente nos remete à ditadura. Mas vale lembrar que entre a Lei de Segurança Nacional e os dias de hoje, houve uma Assembleia Nacional Constituinte absurdamente progressista, onde muitos direitos foram garantidos e poucos deveres foram impostos, que também poderia ter, de alguma maneira, revisto, suspendido, reformado essa lei. E isso não foi feito. A mim, pessoalmente, como cidadão, e eu me considero um democrata, não agrada mesmo. Eu acho que o melhor seria o governo ignorar e não usar a Lei de Segurança Nacional. Porém, me parece faltar com coerência todo aquele que, uma vez que a Advocacia Geral da União invocou a Lei de Segurança Nacional contra o jornalista, meu Deus, estamos voltando à ditadura, é a censura, não fazer o mesmo quando aquela moça lá, que muito bem disse o Cleveland, ameaçar, ofender, ninguém compactua com isso. Mas isso tem que ser combatido dentro do devido processo legal. Então, colocar essa menina também
debaixo dessa mesma lei de segurança nacional, pau que bate Chico, bate em Francisco. A gente nunca viu, né, o movimento Sem Terra, por exemplo, ser alvo de ações parecidas com isso, sendo que cometeu exageros muito maiores, porque o grupo dessa moça, cá para nós, é uma coisa até meio caricata, né? Quer dizer, vai fazer atentado com fogos de artifício, né? Com chuva de prata. Esse país está ficando louco, né? A gente não consegue ser sério nem nisso, né? Quer dizer, pô, nem os nossos malucos são tão malucos assim, né? Então, quer dizer, vamos fazer um atentado lá no Supremo, vamos comprar uma chuva de prata. E chuva de prata, é um negócio maluco. Então, realmente, assim, eu acho que isso denota um pouco dessa fricção toda que está tendo, dessa desorganização toda que está tendo, mas que eu procuro dar uns 2, 3 passinhos para trás e tentar perceber isso dentro de um processo histórico, que eu acho que vai muito com o que o nosso amigo Rodrigo não está aqui, mas com o que ele disse alguns dias atrás, é que tem um processo de substituição em curso, né? Entendeu? Está saindo um grupo ali que está se debatendo, que não aceita o resultado da eleição, em detrimento de um grupo que está se instalando com outros objetivos e que eventualmente está enfrentando interesses. O mais triste dessa história toda, né, pensando aí no ambiente democrático, é você perceber que a nossa última barreira, que deveria ser a Suprema Corte, né, que deveria ser aquelas pessoas imbuídas de um espírito republicano, movidos por senso de justiça, absolutamente qualificadas, de grande e notório saber jurídico, né, e que realmente ali a gente transformou, pelo menos a meu ver como cidadão comum, o plenário do STF praticamente numa arena onde você nunca consegue desconfiar o que vai ser resolvido, mas que você tem sempre uma certeza que vai mudar de acordo com o freguês, né? E a gente tem aí inúmeros casos, para mim, assim, tem um que é ilustrativo, que diz respeito ao impeachment da Dilma ali, onde a Constituição foi rasgada, o STF legislou, e assim como naquela ocasião, outras tantas que se surgiram. Então, eu acho que assim, o resumo disso tudo é que, lamentavelmente, né, um poder que é basilar na democracia, que é o STF, e que ninguém em sã consciência e razoável pode ser contra a existência do STF, mas também não dá para calar diante de tantos desmandos, diante de tantas decisões absurdas, arbitrárias. E fica aquela pergunta, né? Quem que controla o STF, né? Quem é que põe freio nisso? Né? Deveria ser o Senado, mas não acontece. E sobre o que você, só para finalizar, sobre o que você falou, Victor, o que eu vejo, assim, concordo plenamente com você, né? O Bolsonaro faz muito essa coisa da retórica, do discurso, né? Vai vir uma resposta e tal. O que eu acho que o Bolsonaro vai fazer é colocar todo o aparato legal à disposição dele, né? Dentro da lei, através da AGU, provocando a Procuradoria-Geral da República e, quem sabe, até, né, colocando o seu aparelho de informação para pesquisar mais aí sobre eventuais desafetos e, quem sabe, aí, de alguma maneira, conseguir frear um pouco alguns ímpetos. Mas eu, particularmente, não acredito que a gente possa, em 2020, avançar para um cenário de ruptura institucional, até porque eu acho que hoje as Forças Armadas brasileiras evoluíram muito, amadureceram muito, e eu acredito que o nosso oficialato aí não mergulharia em nenhum tipo de aventura. Bom, podemos avançar, meus amigos? Algo mais para falar sobre esse assunto? Então vamos avançar. Bom, agora é o seguinte, temos aí... só fazer um comentário. Pode fazer. Em tempos mais divertidos... Até fiz um comentário no Facebook. Em tempos mais divertidos e não tão aborrecidos como os atuais, a Playboy já tinha feito uma oferta para Sarah Winter. Ah, é verdade. Teve a Rosinha Fogueteira, né? Tem vários exemplos, né? É verdade. É que hoje não tem mais isso, né? Porque bom, deixa pra lá. O ensaio seria nos corredores do Supremo. É isso aí. Não, mas no corredor do Supremo... Não. No corredor do Supremo, mais à vontade, só o Cacai. Né? Não é qualquer um que pode trafegar ali pelo Supremo. Tem os devidos trajes, né? Só
Só alguns poucos e raros têm esse direito. Bom, nós temos aí uma nova figura na praça, né? A gente conhecia o Moro juiz, a gente teve o Moro ministro da Justiça e agora nós temos o Moro articulista, colunista e, a meu ver, candidatíssimo, né? A sucessão eleitoral aí procurando já talvez um partido para chamar de seu. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Vocês acham que o Moro é candidato? Se ele vier de fato a ser candidato, qual que seria o partido que seria o partido do Moro? E aí, Vitor, o que você acha? Mas não sei se ele é candidato, né? É uma aventura arriscada ser candidato a presidente, porque não existe uma certeza de vitória, né? Pensando pragmaticamente, é um candidato forte, seria um candidato forte, mas nada garante que venceria. Seria talvez um pouco... Veja, se você falasse o Moro há 3 anos, pensaria em ser candidato, ele era simplesmente um juiz. Ele foi alçado à condição de celebridade pela circunstância da Lava Jato. Se a Lava Jato não tivesse caído na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, o Moro seria juiz até hoje. Não seria candidato a nada porque ninguém o conheceria. Então, assim, será que a mosca azul picou? Né? Ele de fato teve uma saída que é indicativa de que ele foi picado pela mosca azul e abraçou essa questão da política e da participação ativa no cenário nacional, fez uma opção de sair batendo, sair gritando. Ele é hoje um opositor do governo que ele participou, né? É tudo um pouco estranho, tudo leva a crer, né? Essas atitudes levam a crer que ele pode ser um candidato. Podemos também estar enganados e, eventualmente, não vai ser candidato a nada, o tempo nos dirá. Se ele for candidato a presidente, é uma empreitada de alto risco, porque o fato de ser muito popular não quer dizer que vai ganhar a eleição. Se ele for candidato a qualquer coisa fora o presidente, ele se elege, né? Deputado, senador, governador, se elege. Presidente pode ser que não. Então, será que se ele optar por uma carreira política, ele vai querer o tiro mais alto na largada, por ser tão popular? Não sei. E se for candidato por algum partido, o Podemos é um partido que seria louquinho para fazer um convite, né? Podemos tem 2 senadores no Paraná, o Álvaro Dias e o Oriovisto Guimarães. O estado que é o estado do Moro, né? Então, assim, existe uma simpatia natural já. Então, para mim, é um partido que abraçaria com facilidade. É um partido que, ideologicamente, você não consegue defini-lo, seria um partido de centro, né? Não dá para dizer quem é o Podemos, o que eles pensam. Então, às vezes, posicionam um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Então, se precisar de legenda, não faltariam outros convites, mas se precisasse de uma legenda, eu arriscaria no Podemos. Uma questão até bairrista, né? De Estado mesmo, porque dentro do Estado ele teria o amplo apoio de uma base importante, né? Mas eu sinceramente não tenho dúvida se ele vai exercitar esse legado de popularidade que ele herdou, né? E agora vamos ver que tem uma parte do eleitorado, uns 15%, que detesta ele, que é a parte que gosta dos condenados do mensalão, né? Agora tem uma outra parte que detesta ele porque acha que ele é traidor, sei lá, uns outros 15%, que são os mais radicais do núcleo duro do Bolsonaro. Então, ele tem 30% de pessoas que odeiam ele. Então, já nasce com a rejeiçãozinha também, né? Pode esquecer disso. É verdade. Aí tem que transitar nos outros 70%, que ele desfruta de uma boa popularidade. Mas, assim, uma coisa é você considerar o cara um ótimo juiz,
uma figura importante no combate à corrupção e tudo mais. A outra coisa é você tê-lo como candidato a presidente. São duas situações bem diferentes, né? Uma coisa é eu achar o Luciano Huck um ótimo apresentador. Outra coisa é eu querer que ele seja presidente. Assim, o cara era um juiz, pô. Tudo bem, né? Então, se a gente for pensar assim, se olhar o histórico dos nossos presidentes, quase nenhum vai passar. Mas a princípio, não foi talhado para esse jogo ainda, né? Mas, enfim, eu acho que vai ser interessante ver o desfecho desse filme. Como vai ser essa trajetória, né? Tão conturbada. Se a gente fosse mais novo, dava para falar assim, né? Pô, não vejo a hora de passar os próximos 10 anos para ver onde isso vai dar, né? Mas a essa altura do campeonato já não me doa mais esse luxo. Tem a velha frase, né? Nada tá tão ruim que não possa piorar. Ah, sim, sem sombra de dúvida. E aí, Cleveland, o que você acha? O Moro é candidato, não é? Se for, por que partido? O que está acontecendo aí? Putz, eu não tenho a mínima ideia. Eu fico me colocando no lugar dele, com o perfil que ele tem. Passar um ano em Brasília, para mim já seria o suficiente para falar não quero mais brincar disso, não. Não quero ir para casa, quero cuidar da minha vida. Eu vivi 5 anos em Brasília e sei a dificuldade que é aquilo lá. Presidente, você tem que ter um perfil muito específico. Você tem que ter uma capacidade de conversar, negociar, ouvir, enganar, assim, fantástica. E ele tem todo o direito, mas eu acho que ele não tem esse perfil. Eu acho que ele pode ganhar, eu acho que ele teria condições, mas eu duvido que ele seja, de fato, um bom presidente. Que é mais ou menos o que o Vitor falou. Uma coisa é um perfil de juiz, uma vez é como você se comporta como juiz, a outra coisa é você ter que enfrentar tudo aquilo que se enfrenta no dia a dia lá em Brasília. Com relação ao partido, dizem por aí que o ideal seria ele ir para o Partido Comunista, né? Já que ele virou comunista de uma hora para outra. Mas parece que ele anda namorando, pelo que eu ouvi dizer aí, com outros partidos, né? Parece que o Novo cogitou essa possibilidade e eu não descartaria um PSDB da vida também chamando para ir para lá. Mas acho que o PSDB ele não iria. É difícil, o PSDB né? ia abrir um flanco... Não, o PSDB abriria um flanco enorme, até na história, né? Na história dele. Acho que o PSDB não... Só se ele tivesse algum problema cognitivo para ele aceitar uma proposta do PSDB. Porque, assim, dar munição... Ele aceitou ser ministro do Bolsonaro e saiu como saiu, né? Esse é um ponto. Você sabe que na época eu achei uma jogada boa, tá? Que aí você não sabe quais são os riscos. Quando ele aceitou, eu achei uma jogada de risco, mas boa. No final deu no que deu. Deixa eu dar o meu pitaquinho aqui. Ninguém é candidato de si mesmo, né? As candidaturas, ao final das contas, elas acabam chegando nas pessoas, né? As pessoas trilham um caminho, exercem uma liderança sobre um determinado grupo, têm uma determinada característica e acabam sendo lançadas candidatas. Dito isso, eu acho que o Sérgio Moro ele é candidatíssimo. E assim, não consigo vislumbrar que ele pudesse um dia se submeter a alguma coisa menos do que a presidência da República. Não consigo imaginar ele pretender ser governador, senador, deputado, ou o que seja. Eu acho que ele nutre, sim, eu acho que ele é cada vez mais aberto a essa ideia. Para mim, está cada vez mais claro no discurso que ele vem adotando, no papel que ele vem ocupando no debate nacional, das pessoas que, de alguma maneira, começam a se acercar dele. Então, assim, para mim, tanto é que eu cometi um erro de avaliação muito grave, porque até a última hora eu imaginava que o Moro não fosse sair, porque imaginando sendo ele um pragmático, na minha cabeça, bom, se eu tenho aqui como objetivo combater a corrupção e a criminalidade mesmo, dentro do próprio governo que eu estou, o melhor lugar para eu estar
seria estar dentro do governo, até como uma pedra no sapato desse governo. Né? Para quem sabe, aí, em algum momento, logo ali na frente, para o Supremo Tribunal Federal, e ali ter talvez a tão sonhada independência que ele deve imaginar ter e querer, para poder ali, dentro da sua fração, dentro daquele plenário, decidir em linha. Em consonância com o que o Cleveland falou, eu acho que à frente do Ministério, e até as alegações dele por sair, ele é muito pouco político, ele é muito pouco maleável. Então, eu concordo muito com o Cleveland, né, que mesmo que viesse a ser eleito, né, eu não acho, dada a rigidez moral que ele sempre demonstrou ter, eu acho que ele teria muitas dificuldades em ser presidente, né? Porque se o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, né, que sempre teve um discurso tão mais radical, no final das contas a realidade está lhe impondo, sabe-se lá por quais motivos, cada um imagine o seu, ter que se associar ao Centrão, imagina como é que seria com o Sérgio Moro. Será que seria mais fácil para ele lidar com isso? Não imagino. Então, assim, para mim ele é candidatíssimo. Para mim, eu acho que o partido de verdade dele, apesar de isso trazer uma sequela, seria mesmo o PSDB, mas não o PSDB no formato agora. Quem se lembrar de como o PSDB nasceu, né? O PSDB é uma costela do PMDB, né, que se intitulou na época o PMDB ético, né, numa clara cisão ali, especialmente com Orestes Quercia. Então se saiu dali o Franco Montoro, o Mário Covas, o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, e criaram ali o que seria o PMDB ético. E deram a ele esse nome de PSDB, e a gente viu, com o passar do tempo, o que a história fez com isso. Eu não duvido que num próximo processo eleitoral possa surgir um novo partido ou uma frente, né, que ganhe um nome e que esconda essa marca PSDB, mas que tem gente doidinha do PSDB querendo o Moro como candidato, nossa senhora, mas como? Até porque hoje o PSDB é um partido, a meu ver, que não produziu, né, novas lideranças e que, assim, que está corroído na base, porque o Alckmin foi esse vexame monumental. Fernando Henrique está aí completando 90 anos. O Aécio, mais sujo que o pau de galinheiro. Quer dizer, o PSDB, o próprio Tasso Gereissati é um cara que não tem assim, penetração nacional. Então, acho que o PSDB, assim, o Moro cairia como uma luva para o PSDB, mas realmente aí tendo que assumir uma nova marca. Mas, para mim, ele é candidatíssimo. As manifestações dele, o que ele tem pontuado, não me parece alguém que está ali no debate público só pregando, defendendo uma posição. E ele se mostrou, a meu ver, muito pouco político, né, quando esteve no Ministério. Daí até, eu acho que isso foi um dos motivos da saída dele. Bom, mas vamos ver, né? Ser pouco político dá voto, né? Mas não ajuda a governar. Agora, o PSDB tem Eduardo Leite, tá? Governador do Rio Grande do Sul, bem jovem, parece que está indo bem. É que a gente costuma ficar olhando muito o eixo Rio São Paulo, mas aí pode ser um ar de renovação no partido, né? É um cara a ser observado. Mas acho difícil que até o processo eleitoral ele viesse a ganhar assim, não tô falando destaque nacional, né? Renovação do partido. Não estou falando que ele vai ser candidato a presidente agora, tá no primeiro mandato dele, mas ele é um nome que pode ajudar a renovar a sigla, né? Sim. Que é uma sigla muito desgastada. Nossa Senhora, e como, né? Bom, vamos avançar um pouquinho. O nosso ministro da Educação, finalmente, né, depois de tantas vezes o pessoal falar que ele vai cair, como ele mesmo disse num vídeo que ele publicou no Twitter aí, se despedindo do presidente da condição de ministro, dessa vez é verdade, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, acaba de deixar o ministério. Eu queria a impressão de vocês aí sobre essa polêmica passagem pela pasta. O que você me diz aí, Cleveland? Desculpa. Um incendiário a menos, né? Um incendiário a menos. Pensar no lado bom. Porque esse tocava fogo no parquinho todo dia, né? Então, assim,
não saberia nem avaliar o que ele fez de prático na pasta. O melhor ministro da Educação nos últimos anos foi o que estava lá, o cara do DEM, que estava no governo Temer. Esqueci o nome dele, se vocês me ajudarem a lembrar. É o Mendonça Filho? Mendonça de Barros. Mendonça Filho. Não, Mendonça de Barros, Filho, de Pernambuco. Exatamente. Mendonça Filho. O melhor ministro dos últimos 10 anos. Ficou 2 anos lá, poderia ter sido mantido. Fez, para mim, um grande trabalho. Agora, esse aí, criava polêmica. O Bolsonaro devia ser uma inspiração para ele. Ele via aquela declaração matinal lá e falava assim, o que eu vou fazer hoje para fazer igual o chefe, né? Vitor, por acaso você está querendo dizer que seria uma mentalidade com ciclo civilizatório incompleto, é isso? E aí, Cleveland, agora, você que é da educação... Desculpa, Vitor, achei que você ia terminar, perdão. Não, eu só estou falando o seguinte, que nesse aspecto de rumores sobre quedas, a gente não pode desmerecer que a imprensa tenha acertado. Tá? Quando ela elege alguém e diz que o cara está na mira de te vai cair, ele acaba caindo. Então, assim, não é porque a imprensa derruba o cara, é porque, de fato, as informações fluem e a fritura, o cheiro da fritura, ele sai dos corredores e chega nos jornais. Eles não erraram nenhum ainda. Óbvio que o Moro demorou e tal, mas, enfim, havia o processo de desgaste, que era um processo que ele mesmo, depois de sair, confirmou. Então, assim, as notícias sobre as quedas de ministros e as tretas palacianas, elas têm se mostrado precisas, apesar das outras críticas que a gente faz sobre a mídia, elas normalmente estavam noticiando desde a divulgação do vídeo, né, em que ele foi bastante incendiário, como de praxe, falou, aí agora esse cara ninguém segura. Foram aí umas 2, 3 semanas e saiu mesmo, né? Deu no que deu. E aí, Cleveland, você atua na educação, né? Vou te falar, viu? Eu acho que eu tenho uma pergunta que antecede, né? Como é que esse cara entrou? É aquela história, né? Jabuti não sobe em árvore, né? Alguém coloca lá e coloca por alguma razão, né? Ele fazia um barulho que até um certo ponto o nosso querido presidente gostava, né? Só que eu acho que ele começou a achar que podia fazer mais barulho do que de fato ele fazia. Tem muito duas bom. coisas, duas coisas que eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho. É impressionante como um país como o nosso dá tão pouca atenção ao ministério que é o mais importante, que a gente deveria olhar com muito carinho. É impressionante como a gente deixa a educação de lado. É impressionante como a gente joga dinheiro fora com outras coisas, não organiza corretamente a educação, não pensa corretamente a educação, que é a única coisa que vai fazer a gente crescer no longo prazo de maneira sustentável. A gente deixa de lado isso. E isso me assusta. É impressionante que o político, quando entra na presidência da República, não pensa num projeto de longo prazo de educação. Isso me assusta. Agora, outra coisa que eu tiro de toda essa história desse rapaz aí, não sei nem... Foi meu bicho na fé, diga-se de passagem. O que eu fico me perguntando é até quando o Brasil vai continuar revogando a lei da gravidade? Porque é impressionante quantas pessoas nesse país só caem para cima. Né? É algo impressionante. Agora estão querendo indicar o cara para o Banco Mundial. Assim, por si só já seria uma contradição por todas as críticas que ele faz. Mas ele está afim, ele quer ir para lá. Então, coisa que eu fico pensando é com pena dos meus colegas que trabalham lá no Banco Mundial, né? Porque realmente ter que aguentar um sujeito como esse é inacreditável. Eu vou dar uma impressão aqui, que é a seguinte. Isso que o Cleveland falou sobre pensarmos em educação, né? Porque, desde que eu me entendo por gente, é uma coisa meio óbvia, né? Se quiser pensar um futuro melhor para o país, nós temos que investir maciçamente em educação. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Coreia, né? Que, se eu não me engano, aí, a memória não me trai, nos anos 50 tinham indicadores sociais iguais ou piores que os nossos, né? E foi feito um investimento maciço em educação e a Coreia é o que é hoje.
Contudo, o que eu vejo aqui, né? Tem um problema aí, queria até a impressão do Cleveland, mais especificamente, que atua na área, que é o seguinte: nós temos aqui na nossa história uma peculiaridade. Geralmente, as guerras, quem conta a história são os vencedores, né? Se a gente pensar que o período de exceção que o Brasil venceu foi uma guerra, né? Que foi meio que uma miniatura, um palco aqui da Guerra Fria aqui no Brasil, como aconteceu em todo o continente, né? Quem conta a história da nossa ditadura foram os derrotados, né? Porque hoje a esquerda domina predominantemente os meios de comunicação, os meios artísticos e a academia. Esse ministro, eu acho que, mais do que ser um ministro da educação, o que na verdade ali ingenuamente se tentou, com muita discurso, com muito blá blá blá, né, é tentar reverter um quadro em que hoje as nossas universidades públicas são absolutamente linhas de produção de militância, né? Assim, em linhas gerais, o que a gente vê é muito nesse sentido. Eu, particularmente, acho que um país como o Brasil, né, que nós estamos formando aí algumas gerações de analfabetos funcionais, né, gente incapaz que sai de um colegial, mas sem ter a capacidade de resolver questões cognitivas mínimas, uma leitura de texto, acho que o país tinha que investir mesmo em educação fundamental. Então, Cleveland, você que é da área, como é que você, assim, um país como o Brasil poderia se dar o luxo de ter um ensino universitário público no formato que ele está hoje? A gente poderia se dar o luxo de gastar tanto e mal, como me parece ser o caso, em ensino universitário, sendo que nós estamos formando gerações que são incapazes de ler textos elementares? Porque eu acho que só para complementar, perdão, porque eu acho que a saída desse ministro aí e a entrada de um outro qualquer não vai mudar absolutamente nada. Nada. Não vai mudar nada, porque enquanto a gente não desmontar, a meu ver, né, esse aparelho ideológico, né, em que foram se transformando as universidades, né, que hoje praticamente vivem em função de si mesmas, né? Você pegar os orçamentos aí, as folhas de pagamento, é que faculdade existe em função de si mesma. Sim, a grande missão não é a gente transformar de volta, né, o nosso aparelho educacional para formar a gente mesmo, sem esse viés, sem a questão ideológica, que, a meu ver, de fato precisa ser desmontada? Marcelo, eu vou te responder com 3 princípios, com 3 definições, com 3 coisas de economia, tentando ser o mais genérico possível, que acho que são fundamentais. Primeiro, economia trabalha com recursos escassos. Se trabalha com recursos escassos, você não tem dinheiro para tudo o que você quer. Não adianta você querer ficar montando Queiroz da vida, Petrobras da vida e coisa do tipo. Então, você tem que pegar o dinheiro que você tem, porque o dinheiro sai da sociedade, e definir claramente onde você quer alocar. E quando a gente fala em ensino, aí eu estou concordando com você, a gente tem que pensar que tem um custo de oportunidade. Quanto que eu deixo de alocar em educação básica, que seria fundamental, para alocar muitas vezes de maneira ineficiente no ensino superior? Então, eu acho que tem uma segunda questão aí que envolve o que a gente conhece como custo de oportunidade. Aonde é melhor alocar, dado que eu não tenho recursos infinitos? Então, concordo com você, que eu acho que a gente deveria estar pensando muito mais em alocar em educação básica. Ter melhores professores, melhores condições, ter um ensino mais bem direcionado e vocacionado. A terceira coisa, o que eu faço com a universidade pública? Gero incentivos. E aí vem o terceiro conceito. Não adianta você deixar dinheiro e não adianta você esperar que só quem está dentro da universidade por si só tome as decisões que convirjam com o interesse da sociedade. Você tem que fazer com que essas pessoas entendam que elas também precisam se aproximar da sociedade. Essas pessoas precisam buscar recursos. Eu já vi situações em que você tem dentro de universidades públicas uma restrição a que quem queira trazer dinheiro do setor privado o faça. Por quê? Por questões, como você disse, ideológicas, por questões de achar que o setor privado vai dominar, vai controlar as ideias dentro da universidade.
Mais do que isso, eu sou a favor, inclusive, de que você tenha um controle, entre aspas, externo da sociedade dentro das universidades. Mas não é um controle para ver o que o professor está falando, deixando de falar dentro de sala de aula. Isso, para mim, é bobagem. É um controle sob o ponto de vista de definir metas e verificar se essas metas estão sendo cumpridas. É definir critérios objetivos de avaliação e remunerar de acordo com esses critérios objetivos. E passa muito longe de ficar entrando dentro da sala de aula para ver se o professor é comunista, deixa de ser comunista, o que ele fala, o que ele deixa de falar. Eu acho que, naturalmente, a hora que você monta um projeto de educação, como a gente estava dizendo, que estabeleça metas claras, você acaba com esse tipo de coisa. Porque esse tipo de professor que vai para a sala de aula só ficar falando o que ele acha, o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho, e não leva uma discussão séria, não leva a ciência, esse cara não vai durar. Num ambiente como esse, ele vai automaticamente cair fora. Então, aonde que eu quero chegar com essa longa digressão o que o nosso ministro fez foi ficar indo à imprensa falando um monte de bobagem e não apresentou nenhum plano de longo prazo. É isso, é simplesmente isso. Exatamente o que eu penso. Saiu um, vai entrar outro e não vai mudar. Infelizmente, não vai mudar nada, porque o que a gente tinha que mudar é muito anterior, né? É uma questão de desmontar um aparelho, é questão de mudar a prioridade, é de pensar não no próximo mandato, mas no próximo 50 anos. Então, infelizmente. Bom, voltando para o Brasil, cadê o Queiroz? O Queiroz apareceu. E aí, de manhã, na aprazível Atibaia, que tem aquela terra, né, que parece atrair aí pessoas que não estão muito bem, em situação muito confortável com a justiça. E aí, Vitão? Queiroz apareceu, e agora? Não, agora talvez o Gilmar Mendes dê uma liminar para soltar o cara, como ele costuma fazer. Especialidade da casa? Não sei se ele vai ter se ele vai furar a fila como alguns personagens costumam furar a fila no Supremo. Tem um pessoal que tem até uma pulseirinha VIP, né? Eu acho, né? Tipo, na balada ele tem o acesso mais... Brilho. Fila Express, né? Do STF. Eu acho o seguinte, tá muito na cara que ele faz parte de um esquemão da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, né? Rachadinha e ilicitudes variadas. Então, acho que é ótimo até que esse processo siga e seja esclarecido e que todos os vagabundos que estão envolvidos também tenham o mesmo tratamento dado ao Queiroz, né? Ele não é o único. E que os responsáveis sejam conhecidos e punidos. Eu acho que sim, que o Queiroz, no fundo, ele foi um grande desestabilizador do governo. Porque ele... lembro que o caso Queiroz surgiu 2 meses antes da posse, né? E atingiu em cheio o Flávio Bolsonaro. Desde então, o Bolsonaro perdeu um pouco o prumo com o intuito de dar, entre aspas, proteção, mas assim, fazer uma retaguarda que preservasse o filho de ser alçado a situações mais difíceis em termos de processuais e tudo mais. Então, isso interferiu no bom andamento das relações entre Bolsonaro e Lula, particularmente nas questões daquela PEC do anticorrupção e tudo mais. O Bolsonaro não fez muito esforço, porque, óbvio, você tem aí o interesse secundário em pauta. Então, assim, acho ótimo que sejam esclarecidas todos esses problemas, que a coisa ande rápido, mas não boto fé que vai acontecer isso, tá? Não boto fé. Em algum momento o Gilmar, não, falei brincando, mas se o cara tiver carteirinha VIP, entra com habeas corpus e é solto. Não lembrar que aqui no Brasil, nesse momento, o cara só é criminoso depois da terceira instância. Vamos recordar que tem gente solta falando bobagem que devia estar na cadeia. Tá? Então, assim, quando é que o Queiroz vai ser considerado culpado no Brasil de hoje? 10 anos? Bom, então é isso. Assim, eu acho que pode ter um impacto político, pode não ter nenhum.
que, dada a morosidade do processo, ele vai ficar lá na preventiva, vai tentar sair, de repente consegue um habeas corpus aqui e acolá, e fica vai mais do mesmo, Marcelo, mais do mesmo. Para mim, tem esse uau, esse pá, na hora H. É mais um cara envolvido em corrupção que foi preso e que será solto. E aí, Cleveland? Aqui tem o cara ele é amigo do filho do presidente. Tal. Vamos dar um jeito disso aí. Eu tenho dúvidas sobre o impacto disso. Isso já impactou, tá? O impacto daqui para frente ser mais forte do que já aconteceu. Para mim, já houve impacto. Já está precificado. Já está precificado. O governo já assimilou, ele já foi menos empenhado nas questões de corrupção, abriu-se um telhado de vidro quilométrico por conta disso. Já atrapalhou, atrapalha desde outubro. Certamente tem culpa no cartório, todas as evidências dizem, mas no Brasil você tem que esperar até a terceira instância para decretar que o cara é culpado. Né? Então, vamos aguardar. Eu acho que o dano que ele causou já foi assimilado. Não sei se tem muito mais por aí. Mero palpite. E aí, Cleveland? Estava pensando aqui a quem que o Vitor se referiu que está solto falando bobagem por aí. Será que foi alguém que ficou morando também em Atibaia, que não tinha sítio em Atibaia, que o sítio era do amigo de Atibaia? Olha, companheiro, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia de quem esse cara está falando, viu? Eu não faço a menor ideia. E aí, Cleveland? Mas olha, não, dizem as más línguas que o habeas corpus saiu hoje, né? A Polícia Federal lá foi cumprir o habeas corpus, soltar o Queiroz da... É verdade. Parece que estava um ano lá, né? Pois é. Mas não, tem outra coisa que me surpreendeu, né? Eu não sabia que tinha uma Queiroz Brás dentro do gabinete do então vereador Flávio Bolsonaro, né? Porque mulher, filha e tudo mais trabalhavam lá, né? Eu nem me lembrava desse fato. Não sei, é uma questão muito mais, em primeiro lugar, jurídica, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas da mesma forma que eu não acreditava nas explicações do Lula, eu também não acredito em nada nas explicações do Flávio. Mas também não interessa, porque eu acreditar ou deixar de acreditar não vai mudar nada. Quem vai resolver isso é a justiça, deveria resolver isso é o devido processo legal. E no Brasil eu tenho sérias dúvidas se o devido processo legal não está virando devido direito de abuso muitas vezes e outras vezes sendo deixado de lado, como no caso dessa discussão do processo no Supremo. O que me parece é que esse negócio não vai ser tão simples, não. Eu acho que se eventualmente caminhar para uma delação premiada, a situação vai começar a ficar mais pesada. E esse mais pesado pode ser um preço mais elevado para o Centrão não levar o impeachment à frente. Obviamente, nós vamos pagar essa conta. Ou lá na frente pode ser, eventualmente, até um impeachment. Eu acho que, dado o nosso histórico aqui... Mas lembre que a delação premiada perdeu muito da força, porque, assim, condenação mesmo, chilindró mesmo, só depois da terceira instância. É a realidade de hoje. É verdade, Vitor. É verdade. Terceira instância, por Queiroz... 15 anos, 10 anos. Assim, eu acho que assim, o sistema está armado para deixar todo mundo impune hoje. Então, é verdade, até pode dar dois, né? Porque quando você envolve a família do Queiroz aí também, você começa a procurar mulher, começa a procurar filha, o cara pode se sentir mais apertado do que ele se sentiria, né? Então, de repente... Certo. Pode ser que ele não tenha tanto sangue frio, né? Pode ser. A gente já viu isso no passado. Bom, deixa eu dar o meu pitaco sobre isso aí. Não chega a ser uma discordância, tá, Cleveland? Mas eu acho que a sua opinião é importante, sim. Eu vou explicar por quê. Muito importante para nós. Não só para nós. Eu acho que a sua opinião ela é representativa de uma significativa parcela da sociedade. Eu acho que eu desmembro a coisa em dois julgamentos. Todo cidadão tem direito a um julgamento justo, tem direito a exercer plenamente seu direito de defesa. Então, como cidadão, tanto o Queiroz, o Flávio Bolsonaro e todos nós temos esse direito inalienável. Só que como político, não.
E aí eu explico por quê. A frase famosa lá de Júlio César, né, quando se separou de sua esposa, era que a mulher de Roma não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, o julgamento público, ele não é o mesmo julgamento do julgamento político, né? O julgamento público é aquele que nós, como cidadãos, vamos exercer, e vamos exercer isso através da perda de credibilidade e da perda do voto. Então, em relação à questão da rachadinha, eu, particularmente, no meu exercício de cidadão e de expressão da minha opinião, a minha dúvida é zero de que havia o esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas não só no dele, né? Vamos falar a verdade. Então, a minha dúvida é zero, porque eu também tenho certeza que a mesma coisa acontece em 99% dos gabinetes parlamentares do Brasil, de esquerda, de direita, de centro, de baixo e de cima. Basta ver que na própria Alerj, em 2015, nós tivemos um caso de rachadinha de uma deputada do PSOL, Janira Rocha, se não me falha a memória, que foi em 2015. E o que ela alegou é o seguinte: não, tirava um dinheirinho aqui, que eu ajudava o pessoal do MST, a gente fazia ali um negócio e tal. Claro. Então, assim... Claro. Isso mas é muito diferente isso, né, Marcelo? É muito diferente. Você está ajudando alguém. Então, aí, vamos lá, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, a meu ver, o que eu entendo? A parte legal é a justiça que resolve, a parte política. Então, para mim, todo centavo que for mal usado e usado desonestamente do que for do recurso público deve ser levado no extremo e deve pagar. Agora, pau que bate Chico, bate em Francisco. Então, do presidente da República até minha mãe, eu quero que todo o recurso público seja bem usado, e aquele que fez mau uso do recurso público e de forma criminosa, se bem ou mal intencionado, porque a questão dos paladinos é essa, né? Os paladinos da justiça, qual é a mentalidade do terrorista? Eu posso fazer porque a minha intenção é boa, então os limites não se aplicam a mim porque as minhas intenções são as melhores. Então, aquele cara roubou, mas ele roubou para ele, eu não. Eu roubei para financiar a causa. O caso do Celso Daniel, né? Ele ameaçou abrir a boca. Não, o Celso Daniel ameaçou abrir a boca, não é porque estavam roubando, é porque estavam pegando o dinheiro que era para financiar a causa em benefício próprio. Para mim, tudo mesma coisa. Então, dito isso, a mim, eu quero mais é que o Flávio Bolsonaro, o Queiroz e quem quer que seja pague pelos crimes que eventualmente tenha cometido. Que a imprensa trate este caso de forma diferente dos demais, e aí eu acho que é importante contextualizar, para mim não chega a ser surpresa, por dois motivos óbvios. Existe claramente uma guerra declarada dos meios de comunicação mais relevantes contra o presidente da República, e concomitantemente a isso, obviamente, que uma notícia que diz respeito ao filho do presidente da República vai ganhar naturalmente mais destaque. Mas vale a pena a gente contextualizar. Todo esse problema do Queiroz nasce de um relatório do COAF que aponta movimentações atípicas em 20 gabinetes parlamentares na Alerj. Desses 20 gabinetes, se nós fizermos um ranking de apesar de que quem rouba R$1 e rouba R$1 milhão é ladrão do mesmo jeito, o gabinete do Flávio Bolsonaro fica em 17º lugar com 1.300.000, enquanto o primeiro lugar é do André Siciliano, do PT, hoje presidente da Alerj. Então, assim, essa falta de paridade na cobertura, essa seletividade que se estende, inclusive, à prisão do Queiroz, a mim é uma coisa que chama muita atenção. Nós ouvimos ou temos conhecimento de que alguma pessoa ligada a algum outro gabinete ou algum outro assessor parlamentar tenha sido alvo de uma prisão ou de uma ação tão concentrada quanto o Queiroz. Então, isso a mim gera um incômodo. Não que o Queiroz não tenha que sofrer o que ele tem que sofrer, ao contrário. Eu acho que está acontecendo é pouco. E aí me parece haver um direcionamento que pode até ser usado para invalidar um processo que, para mim, seria uma barbada, né? Porque, de fato, está mais do que claro que houve ali, sem dúvida, assim, a minha opinião política, né? Não a minha opinião legal, que é aí que compete a justiça. Para mim, não tem dúvida nenhuma que tinha lá, sim, a rachadinha e que ela é uma prática recorrente, entendeu? Agora, me causa essa estranheza, essa desproporcionalidade. Mas, agora, mais do que nunca, com o Queiroz preso, se ele tiver que fazer uma delação, que eu não acredito que fará, eu acho que ele tem ali, para mim está muito claro até agora que ele tem uma fidelidade quase que canina à família, né? E
por conta de tudo isso que o Vitor também falou, que de uma certa maneira o Instituto da Delação Premiada parece que está meio enfraquecido até por conta dessa questão da prisão. E vamos ver, né? Porque aí agora também é aquela história. A coisa parece se aproximar de um desfecho, porque ele também pode, diante da justiça, assumir toda a culpa para si. Né? Essa é uma possibilidade. Marcelo, posso fazer uma pergunta? Claro. Qual a parte que nós discordamos, que eu não entendi? Não, a parte que a gente discordou é a parte de você achar que a sua opinião não tem importância. Eu acho que tem. Ah! Porque todo o resto que você falou, todo o resto que você falou com relação aos demais, claramente é importante, sim, tem que ir atrás. Também me causa estranheza. Não sei se o foco está sendo muito grande aí, e porque da mídia também, mas não ir atrás dos demais, isso para mim não existe. Cara, o cara que é presidente da Alerj hoje, no gabinete dele, foram 49,3 milhões de reais. No gabinete do Flávio Bolsonaro foi 1,3. Tem uma desproporcionalidade aí nessa história que me chama muita atenção. E o que eu disse, na verdade, da nossa discordância é que, no sentido assim, cabem 2 julgamentos. O legal é a justiça que vai fazer, mas o político a gente pode fazer, a gente faz. Eu não precisava que a justiça dissesse para mim que o Lula era o marginal, o criminoso que a justiça tinha que aplicar a ele uma sentença, uma condenação, uma pena, mas a minha convicção política estava formada pelos fatos, por tudo que eu li, pelo meu juízo próprio. E nesse sentido, eu acho que o seu juízo é muito importante, entendeu? Então foi nisso que eu discordei de você. Eu só vou lembrar rapidinho de uma coisa que eu sempre me guiei, sempre me irritou. Aquela velha história do rouba mais faz. Começou antes do Maluf, obviamente, mas isso para mim não existe. Não existe rouba mais faz. Não existe. O cara rouba, não conte comigo, não conte com meu voto. Exatamente. Eu concordo plenamente. Agora, politicamente analisando, né, e aí deixando de lado o aspecto legal e o aspecto ético, só para finalizar, politicamente analisando, se depois de 28 anos como parlamentar e depois de 1 ano e meio à frente da presidência da República, o que conseguiram contra o Bolsonaro concretamente é uma denúncia de malversação da verba de gabinete do filho dele por conta de um assessor, porque também tem isso, né? Vai ter que ser provado que o Flávio Bolsonaro sabia e tirava proveito disso. Porque, de repente, isso pode não ficar provado. Né? Podemos ter até essa convicção, mas isso legalmente não ficar provado. Então, assim, se depois de 28 anos como deputado e 1 ano e meio como presidente, o que encontraram contra o Bolsonaro, revirando a vida dele de ponta cabeça, de mais relevante foi isso, eu acho que encontraram pouca coisa. Eu acho que isso não vai, na curva do tempo, ser tão danoso que pudesse vir a redundar num processo de impeachment, obviamente, né, levando em consideração o que se tem de conhecimento até agora. Né, o processo até agora diz única e exclusivamente sobre a malversação de recurso público no valor de 1.300.000 no gabinete. Numa delação premiada, outros crimes que puder surgir, que ninguém nunca mencionou, aí é o campo do, vamos dizer assim, do desconhecido, enfim. Bom, chegamos aqui. Eu só discordo um pouquinho só. Eu acho que para se instaurar um processo de impeachment, a causa tem praticamente nenhuma importância. Sim, sem dúvida. É mais importante a questão política e a pressão popular. Um cisco no olho. Pode ser uma Elba, né? Pode ser uma Fiat Elba. Pode ser uma Elba. Você tem que ter 3 variáveis ao mesmo tempo. Estar numa draga econômica, e aí, independentemente de você ser o causador dela ou não. Certo. Tá? E nós estamos. Você tem que ser um cara com popularidade baixíssima, e aí não é o caso. Mas era o caso de Dilma e Collor. Dilma tinha 10% de aprovação. E você tem que conseguir a proeza de ter menos de 1/3 de apoio no Congresso. E convenhamos, para o governante de plantão, 1/3 de apoio não é nada. Você tem que ser muito inábil para queimar as pontes de tal maneira que você não tenha 1/3 de apoio. A Dilma conseguiu isso quando ela começou a querer colocar o Arlindo Chinaglia de presidente, né? Passar a perna do Eduardo Cunha. Exato. Aí ela dançou, perdeu o apoio do Congresso, era impopular, a economia estava numa draga, está empichada, não tem muito o que discutir. Collor também não tinha apoio do Congresso. Então, por essa razão, jamais
um Lula seria empichado, um Fernando Henrique seria empichado, um Michel Temer jamais seria empichado, ele poderia passar 4 anos lá, porque esses são caras hábeis Sim. e que vão ter sempre o Congresso na mão. Sim. Pelo menos 1/3 terão. Né? Talvez não tenham 2/3 para fazer reforma, mas 1/3 para se manter terão. Então, quando a gente fala de um possível impeachment, eu não acho que o Bolsonaro esteja em situação de impeachment nesse momento, porque ele tem lá os seus 30% de apoio popular, a crise econômica está pegando forte e ainda não se sente tão claramente que está no meio da pandemia, mas e ele ainda tem mais que 1/3 do Congresso, sem dúvida alguma que tem. Não sei se ele tem mais 2/3 para fazer reformas, o que pode significar que ele tem um governo meio que pato manco até o final do mandato. Né? Porque 2/3 já não sei se ele consegue. 1/3 ainda ele tem. Só que ele é um cara, dado o seu estilo beligerante, e de pode mudar, né? Ele é um cara que pode queimar pontes no Congresso, facilmente perder esse excesso de apoio em relação a 1/3. A única coisa que eu vejo é que ele preserva no seu estilo aquele núcleo duro que está lá com seus 30%. Então, se ele consegue se comunicar com o parte da base, que torna, para mim, o possível processo de impeachment bem mais difícil. Sim. Porque, bem ou mal, é um cara com 30% de aprovação. Faça chuva ou faça sol. Então, mas se ele perde essa base para cair para menos de 20%, e ao mesmo tempo começa a ter problemas com o Congresso, bom, tem um cenário em aberto. Sim. Eu acho que ele tem um potencial, tá? Não acho que ele vai exercer esse potencial. Agora, na minha opinião, se essas 3 variáveis acontecem simultaneamente, a causa do impeachment é o que menos importante. importa. Se arruma uma causa e vai. Né? Então, pode até ser um negócio de Flávio Bolsonaro, pode ser qualquer coisa. Né? Arruma. É um processo eminentemente político. Mas eu não acho que isso vai acontecer, sinceramente. Ainda que, só um adendo ao que você falou, ainda que marginalmente a última pesquisa da situação do governo e do Bolsonaro vê um pouquinho a coisa melhor, né? Para ele. Então, ele tem lá os 30% dele e acho muito difícil. Acho difícil ele perder isso. Né? A menos que a situação econômica se deteriore de tal maneira e que tenhamos uma recuperação muito lenta, que isso comece a impactar o governo. Porque você sabe que o governo federal é sempre o que leva o ônus e o bônus, e às vezes é injusto isso. Sim. Da situação econômica, né? É injusto, mas cai no colo do governo federal, não cai no colo dos governos estaduais, né? Cai no colo do governo federal. Então, assim, o que se fala é que o Bolsonaro tem muito essa preocupação do impeachment, é uma coisa meio paranoica. Eu não vejo esse risco, tá? Não nesse momento. Porque as variáveis não estão lá. Tirando a crise econômica, que ainda não está associada ao governo, porque tem uma pandemia no meio da jogada. Agora, potencial ele tem, tá? Ele é um ser beligerante que para ele brigar com o Congresso, né, numa intempestiva declaração matinal que ele faz, assim, ó, rapidinho. E hoje que aliás, hoje prudentemente ele não fez, né? Pelo que consta aí. Mas assim, eu não vejo esse risco não, tá? Bom, e no final das contas, como dizia lá o James Carville, lá o ex-assessor do Clinton, se a memória não me trai, né? É economia, estúpido, né? No final é a economia que determina tudo. É isso aí. Bom, chegamos naquele momento mais leve, né? Do nosso bate-papo, que é a hora lá das dicas, das citações. Queria começar pelo Cleveland, né? Que sempre tem as dicas mais refinadas, mais bem elaboradas da nossa turma. E aí, Cleveland? Na realidade, hoje eu não vou trazer nenhuma dica de vinho, tá? Vou trazer um livro que eu estou lendo, que estou gostando muito. O nome do livro, o título do livro é O Jogo Imortal, David Shank. É um livro sobre a história do xadrez, bastante interessante. Eu acho que é algo bastante legal, porque conta como é que o xadrez foi interpretado e visto nas diferentes civilizações. Então, vai desde lá de trás, chega nos persas, árabes e assim por diante. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro, estou gostando bastante.
Como se escreve o Shen? É Shenk. E aí, Vitor? Mais alguma dica, uma citação ou Cleveland? ENK. Tô passando para ele ainda. Tá bom. Vou dar uma dica de série também, uma outra série, que eu ainda estou no Falda. Para quem gosta de história no tempo dos medievais, 1200, 1200, 1100, Vikings, Reino Unido, tem uma série chamada The Last Kingdom. Muito Ela boa. se passa no final dos anos 1100, 1200. É aquela coisa com Vikings, parecida com Vikings até, tem a mesma... É o outro lado da história dos Vikings, da série dos Vikings, né? Mas eu acho ela mais bem elaborada. Eu gosto mais dela do que de Vikings. Vikings já foi... E muito cadenciada. Figurino. Tem lá o protagonista que também... a gente vê o cara envelhecendo, ele começa a série era menino, depois ele já na quarta temporada já está com seus 40 e poucos. Para quem gosta desses modelos com história, misturando história e ficção, com aquela pitadinha de realismo com ficção, é uma grande pedida. São 4 temporadas, uma das melhores séries que na minha lista de rankings, com certeza estaria top 5. Então já está anotada aqui, né? Pode pôr, pode colocar, Marcelo. Essa muito vale boa a pena. mesmo. Legal. Muito boa mesmo. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas dicas aqui. Na verdade, tenho 2 dicas, né? Que são homônimas, mas que contam histórias totalmente diferentes. Bom, primeiro é um filme, A Queda, Os Últimos Dias de Hitler. Né? Normalmente, eu sou um apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, acho um evento histórico riquíssimo, né? Tudo que é filme que tenha, sempre assisti. Quando eu era garoto, adorava assistir aquela série Ratos do Deserto, né? Que eram as tropas inglesas ali no norte da África. Então, esse filme, A Queda, As Últimas Horas de Hitler, tem uma perspectiva muito rara, né? Porque normalmente os filmes é sempre mais contado pelo lado dos vencedores, né? E você acompanhar ali o Hitler no finalzinho da guerra dentro do seu bunker é um filme muito, muito, muito interessante, acho que vale muito a pena. A outra dica homônima chama-se também A Queda, né? As Memórias de um Pai em 424 Passos, que é um livro do Diogo Mainardi, escrevendo aí sobre a experiência de pai dele com seu filho, Tito, né, que sofreu paralisia cerebral. Não é um... não é um livro piegas, mas não deixa de ser emocionante por conta disso. E para mim, que sou um pai corujíssimo, né, foi assim, uma leitura que eu realmente indico. E eu vou fazer uma citação que eu acho que ela resume bem a situação brasileira, resume bem aí o que o Vitor mencionou, né? É uma citação do filósofo Cícero, filósofo romano, que diz o seguinte: direito máximo, injustiça máxima, né? Quando você tem uma profusão tão grande de direitos assim, a injustiça ela tá garantida. E infelizmente, a realidade que a gente vê no nosso país, né? A gente tem um arcabouço legal tão complexo, tão complexo, tão complexo, que você cria mecanismos, né, de que, ao final das contas, a justiça acaba não prevalecendo. Tomara que, em algum tempo, né, num futuro que a gente sabe que não vai ser próximo, mas que as próximas gerações possam ver cada vez no nosso país um país mais justo. Meus amigos, é sempre um grande privilégio encontrar vocês, ou mesmo que mancos, né, com a ausência do nosso amigo Rodrigo, mas semana que vem a gente está aí de novo. No nosso país, o que não falta é coisa para acontecer no intervalo de uma semana para a gente colocar o papo em dia. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus. Falou. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, um abraço. Boa noite.